Olá, tudo bom? Vamos dar início ao estudo da Lei 8142 de 1990. Para quem é meu aluno, já sabe, eu sempre falo que antes de ir para a prova, é sempre bom, é sempre importante e é essencial estudar a Lei Orgânica da Saúde, Lei 8142 de 1990. Isso aqui faz parte de uma coleção que eu tenho de e-books para poder descomplicar SUS. E com a descomplicação do SUS, você vai conseguir gabaritar aí sua prova de residência em saúde ou prova de concurso público na área da saúde. Para quem não me conhece, eu sou Angela Borges, fisioterapeuta do trabalho, ergonomista. Eu sou apaixonada pelo SUS e por isso que até um tempinho aí, até uns 2 anos que eu criei o Instagram, Eu Te Explico SUS, em que falo ali tudo sobre o conteúdo do SUS, as atualizações do SUS de maneira muito descomplicada para que você possa entender e com isso gabaritar ali sua prova. Como ele é um e-book, aqui está o sumário, mas eu vou passar para a gente já dar início aqui na nossa primeira parte falando sobre a Lei 8142 de 1990. Essa lei ela é dividida em duas partes. A primeira parte fala sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e a segunda parte ela vai falar sobre as transferências intergovernamentais dos recursos financeiros na área da saúde. Neste primeiro bloco, a gente vai falar sobre a participação da comunidade na gestão do SUS. A gente sabe, quem é concurseiro aí já sabe, quem é meu aluno já sabe também, que é o seguinte, que a participação da comunidade, ela é tanto uma diretriz quanto um princípio do SUS. Você vai encontrar ali essa palavra, participação da comunidade, no artigo 198 da Constituição Federal, que fala sobre as diretrizes do SUS, e no artigo 7 da Lei 8080, que vai falar sobre os princípios do SUS. Tanto a Constituição Federal quanto a Lei 8080, elas apenas vão falar, só vão citar participação da comunidade, mas em nenhum momento elas vão descrever como de fato a comunidade, a sociedade vai participar do SUS. É aí que entra a Lei 8142 de 1990, para poder ali explicar para a gente como é que vai funcionar essa participação da comunidade na gestão do SUS. E é sobre isso que eu vou falar com vocês agora. Então vamos lá. Artigo 1º fala das instâncias colegiadas. Ângela, como assim? Vou te explicar. No artigo 1º vem dizendo o seguinte: o SUS, que vai se tratar lá na Lei 8080, que também é uma lei orgânica da saúde, contará em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do poder legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: conferência e conselho de saúde. Ângela, não entendi. Calma que eu vou te explicar. O que é que ele está querendo dizer aqui com isso? Ele está dizendo o seguinte, que a participação da comunidade no SUS é através das instâncias colegiadas. E de acordo com a Lei 8142 de 1990, a gente tem duas instâncias colegiadas: Conferência de Saúde e Conselho de Saúde. E nas três esferas de governo, que é o governo municipal, estadual e federal, que a gente chama de três esferas de governo, você vai ter a presença tanto da conferência quanto do Conselho de Saúde. Então, se eu estou a nível federal, eu chamo de Conferência Nacional de Saúde. Se eu estou a nível estadual, eu chamo de Conferência Estadual de Saúde. Se eu estou a nível municipal, eu chamo de Conferência Municipal de Saúde. A mesma coisa ocorre com o Conselho de Saúde. Se eu estou a nível nacional, eu chamo de Conselho Nacional de Saúde. Se eu estou a nível estadual, eu chamo de
Conselho Estadual de Saúde. E se eu estou a nível municipal, eu chamo de Conselho Municipal de Saúde. Então, essas são as instâncias colegiadas que vão estar presentes nas 3 esferas de governo. E uma observação importante, que as instâncias colegiadas não prejudicam as funções do poder legislativo. Ângela, como assim? É o seguinte, a gente tem que lembrar que o poder legislativo, ele é formado pelo nosso Congresso Nacional, que são os deputados federais, deputados estaduais, os senadores, a pessoa que forma ali o Congresso Nacional. A presença tanto da conferência quanto do Conselho de Saúde eles não vão prejudicar as funções do poder legislativo, tá? Então, assim, o poder legislativo vai continuar funcionando junto com a conferência e com o Conselho de Saúde. Continua tudo normalmente. A conferência e o Conselho de Saúde eles não vão interferir no poder legislativo. É isso que ele está querendo dizer. Vamos lá, passei. Agora, a gente vai para o inciso 1º do artigo 1º, que vai falar sobre conferência de saúde. Ele já citou ali que a gestão do SUS, né, em que vai ter a participação da comunidade, vai ser através das instâncias colegiadas, em que nessas instâncias colegiadas você vai ter conferência e conselho. Mas o que é que significa conferência de saúde? É isso que o inciso 1º ele vai te dizer. E aqui acompanhe comigo o nosso mapa mental. É o seguinte, a conferência de saúde, ela se reúne a cada 4 anos. Grave essa data. Isso aqui cai muito em prova. Tipo, muito em prova mesmo. Então, conferência de saúde acontece a cada 2 anos, acontece a cada 1 ano, acontece a cada 6 meses. Tudo falso. Conferência de saúde acontece a cada 4 anos. Tá? Toda vez que troca o presidente da República, como assim, Angela, troca o presidente da República? É quando tem as eleições. Então, toda vez que tem eleições para presidente da República, você tem a conferência de saúde, tá? Se dá início à conferência de saúde. Como as eleições para presidente ocorrem a cada 4 anos, então a conferência de saúde também vai se reunir a cada 4 anos. Na conferência de saúde, a gente vai ter a representação de vários segmentos sociais. Ângela, quem são esses segmentos sociais? Calma que eu vou te explicar no próximo slide. Mas lembre que são várias pessoas, vários segmentos sociais que vão participar desta conferência de saúde. E o objetivo da conferência de saúde, para que serve? Vai ser o seguinte, quem estiver participando da conferência de saúde vai fazer a avaliação da situação de saúde. Então, o que é que está acontecendo a nível municipal, o que é que está acontecendo a nível estadual e o que é que está acontecendo a nível federal. Então, as pessoas que estão participando dessa conferência de saúde, elas vão avaliar a situação de saúde. E com base na sua avaliação, vai propor diretrizes, ou seja, propor soluções para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes. Como assim, Ângela? Níveis correspondentes? É porque você vai ter conferência municipal, conferência estadual e conferência nacional. Então, cada uma dessas conferências, você vai ter ali a avaliação da situação de saúde e propor soluções, propor diretrizes, né? A partir do que você viu, o que é que você vai fazer para poder solucionar aquilo ali. Então, é esse o objetivo da conferência de saúde. E uma outra informação que a gente tem no inciso 1º é como é que essa conferência de saúde ela é convocada. Eu sei que ela vai acontecer a cada 4 anos, mas quem é que convoca a conferência de saúde? Então, a conferência de saúde, ela pode ser convocada de 3 maneiras. A primeira maneira é o poder executivo. Então, a mais tradicional é através do poder executivo. O poder executivo solicita
a conferência de saúde, ou seja, solicita que haja uma conferência de saúde, ou de forma extraordinária, se acontecer algo extraordinário, como foi o caso da pandemia, em que você solicita a reunião novamente da conferência de saúde. E de forma extraordinária, quem é que solicita, quem é que convoca a conferência de saúde? O Conselho de Saúde ou a própria Conferência de Saúde. Como assim, Ângela? A própria Conferência de Saúde. As pessoas que participaram da última conferência, elas voltam a se reunir em menos de 4 anos, tá? Então, é assim que funciona. Relembrando, Conferência de Saúde, ela acontece a cada 4 anos. Quem convoca essa Conferência de Saúde? Poder Executivo. Só que teve, Deus é mais, bate na madeira aí, a pandemia, uma nova pandemia. Se você já teve a Conferência de Saúde, hoje a gente está aqui em 2024, vamos supor. Vamos dar esse exemplo aqui. A gente está em 2024, houve conferência de saúde. Se a conferência de saúde só vai acontecer daqui a 4 anos, ela só volta a ser convocada novamente em 2028, certo? Porque acontece a cada 4 anos. Só que nesse meio termo aí, Deus é mais, surgiu uma nova pandemia. Se surge uma nova pandemia de forma extraordinariamente, o Conselho de Saúde pode convocar novamente a conferência de saúde, né? As pessoas que participaram ali da conferência em 2024. Ou a própria conferência que participou em 2024, ela se une novamente de forma extraordinária para poder discutir ali do que é que eles vão fazer. Eles vão avaliar e depois propor as diretrizes, que é propor as soluções. Tá? Então, é assim que é convocada a Conferência de Saúde. E é isso que o inciso 1º do artigo 1º fala sobre Conferência de Saúde. Ângela, o que é que eu preciso estar lembrando na hora da prova? Isso aqui tudo. Mas o principal, se reúne a cada 4 anos, representação de vários segmentos sociais e o objetivo, avaliar a situação de saúde, e depois que você avalia, você vai propor diretrizes, que é propor soluções. Passei. Inciso 2º do artigo 1º. A gente falou da conferência, agora a gente vai falar do Conselho de Saúde. E o que é o Conselho de Saúde? O Conselho de Saúde, ele vai ter ali um caráter permanente e deliberativo. Ângela, como assim permanente e deliberativo? Permanente é porque ele vai estar presente de janeiro a janeiro. Diferente da Conferência de Saúde, que acontece a cada 4 anos, o Conselho de Saúde, ele fica presente todos os meses. Quem é conselheiro de saúde precisa se reunir pelo menos uma vez ao mês. Por isso que a gente fala que ele é permanente, que de janeiro a janeiro você vai ter a presença do Conselho de Saúde. E ele tem um caráter deliberativo. Quem é meu aluno sabe, a palavra deliberativo significa autonomia, tomada de decisão. Tá? O que o conselho decidir é isso que vai acontecer. Então, é isso que a gente tem aqui como a primeira característica do Conselho de Saúde. Ele tem caráter permanente de janeiro a janeiro e deliberativo, tomada de decisão, autonomia. Ele é um órgão colegiado formado por vários segmentos sociais, assim como é na conferência. Você lembra que eu falei com vocês que é formar ali por vários segmentos sociais? Aqui no conselho também. E quem são esses segmentos sociais? Representantes de governo, prestadores de serviços, profissionais da saúde e os usuários. Então, é desta forma aqui que você vai ter a participação do SUS, a participação da comunidade na gestão do SUS, tanto no conselho quanto na conferência, porque por ser um órgão colegiado e por ser formado por vários segmentos sociais, você vai ter ali a participação desses representantes aqui, representante de governo, representante de prestadores de serviço, representantes de profissionais da saúde e os usuários. Objetivo do Conselho de Saúde.
O Conselho de Saúde ele vai atuar na formulação de estratégias. Tá? Como assim, Ângela? Formular estratégias. Se lembra que a conferência ela avalia a situação de saúde e depois propõe diretrizes. Só que essa avaliação e propor diretrizes não é boca a boca, não. Tá? Como eles estão em uma conferência, a conferência é um evento, tudo que eles decidirem, né, tudo que eles viram lá na avaliação e decidirem, eles precisam documentar. É por isso que eu falo que não é nada de boca a boca. Eles precisam estar documentando. Esse documento que nasce ali na Conferência de Saúde, lá no futuro vai se chamar de plano de saúde. Então, o plano de saúde, ele inicia a sua caminhada na Conferência de Saúde. E essa conferência de saúde, ela faz o que? Simplesmente, logo no início, avaliação e depois propor as soluções, que é propor as diretrizes. Com esse documento feito, a conferência de saúde, ela manda para o Conselho de Saúde. Claro que cada um no seu nível correspondente. Se eu tenho uma conferência municipal, o documento vai ser mandado para o Conselho Municipal. Se eu estou em uma conferência estadual de saúde, aquele documento vai para o Conselho Estadual de Saúde. E se eu estou a nível federal, a Conferência Nacional de Saúde vai enviar o seu documento para o Conselho Nacional de Saúde. É assim que funciona, porque a gente tem 3 esferas de governo e tanto o Conselho quanto a Conferência estão presentes nas 3 esferas de governo. Então, vamos lá. Voltando aqui ao nosso raciocínio. Esse documento, né, que vem da Conferência de Saúde cai na mão dos conselheiros. E os conselheiros eles vão ler esse documento. Eles vão verificar o que foi avaliado e o que foi proposto de solução, que são as propostas de diretrizes. Em cima daquilo ali, os conselheiros eles vão formular estratégias, tá? É ali sim que eles vão dizer, ó, a gente vai fazer X, Y, Z em cima dessa avaliação aqui. A gente vai fazer tal coisa em cima disso daqui. Em cima dessa proposta, a gente vai fazer tal, de tal maneira. Então, ele vai começar a formular as estratégias. E, Ângela, por que é o conselho que formula e não a conferência? Porque o conselho, ele é deliberativo. Ele tem tomada de decisão, ele tem autonomia. Então, se o conselho dizer, colocar ali na formulação de estratégia que vai ser XYZ, vai ser dessa forma que será executado. Entende? Então, é essa aqui a principal característica assim do Conselho de Saúde, essa questão de formular as estratégias. Porque ele formula estratégia porque ele tem esse caráter deliberativo, tomada de decisão. Ele tem essa autonomia de criar, formular estratégia. Para além disso, o Conselho de Saúde, ele atua também no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. O que é que isso quer dizer? Ele vai fiscalizar. Ele fiscaliza ali a prefeitura, ele fiscaliza o governo do estado, ele fiscaliza o presidente da República com relação à execução da política, ou seja, com relação ao planejamento. O que se está ali no planejamento de saúde está sendo executado de maneira correta. E por quê? Porque, gente, o dinheiro vai chegar, tá? O dinheiro, ele chega nos cofres públicos através do quê? Do que está no planejamento. Se você colocou ali no seu planejamento estadual que você vai fazer um hospital de referência em ortopedia, e se aquele hospital ali foi aprovado, né, e vai ter um dinheiro destinado na construção desse hospital, então o dinheiro vai chegar nos cofres públicos estaduais para poder fazer esse hospital de referência em ortopedia. Quem é que tem que fiscalizar tudo isso? Conselho de Saúde. É o conselho que fiscaliza para saber se realmente o governo do estado está executando o que ele prometeu dentro do seu plano de saúde. Então, alguém precisa controlar a execução, alguém precisa
fiscalizar. E quem fiscaliza isso é o Conselho de Saúde. E isso faz sentido. Por quê? Porque ele tem caráter permanente. Ele vai estar ali presente de janeiro a janeiro. É diferente da conferência que se reúne a cada 4 anos. Então, assim, quem vai fiscalizar isso é o Conselho de Saúde. E uma outra informação que a gente tem aqui é com relação às decisões homologadas. Tudo que o Conselho de Saúde formular de estratégia, ele precisa depois passar esse documento, essas estratégias, né, tudo que eles formularam ali, no caso os conselheiros, eles precisam estar ali enviando esse documento para o chefe do poder legalmente constituído. Como assim, Ângela? O chefe de poder é o prefeito, é o governador do estado e o presidente da república. São essas pessoas que vão homologar as decisões. Isso quer dizer o quê? Eles que vão assinar. Para tudo ser executado, precisa ter assinatura do prefeito, precisa ter assinatura do governador e precisa ter assinatura do presidente da república, tá? Então, por mais que o conselho formule estratégia, depois ele tem que enviar esse documento para o chefe do poder, legalmente constituído através do voto, para ele que possa ser homologado. Ângela, e se acontecer que o prefeito leu a formulação de estratégia do conselho e não aceitou? Ele pode retirar aquela estratégia? Não é assim que funciona, tá? Então, assim, eu peguei aqui, comecei a ler e eu não concordo com isso, não gostei, vou vetar, isso aqui também, não gostei, não gostei. Não é bem assim que vai funcionar, não. Por quê? Porque senão você vai estar tirando a autonomia do Conselho de Saúde. E uma coisa que a gente precisa estar lembrando é que o Conselho de Saúde ele não é subordinado ao Poder Executivo, que é justamente prefeito, governador do estado e presidente da república, tá? Se por um acaso o chefe do poder, o Poder Executivo, ele não está ali, ele não gostou daquela decisão, daquela estratégia, ele precisa estar informando quando estiver na reunião do Conselho de Saúde. Por que isso? Porque quando a gente vai aqui para os representantes, aquelas pessoas que vão participar de conselho de saúde, a gente tem a representação do governo. Então, o governo, o poder executivo, ele tem uma cadeira cativa ali no conselho de saúde. Então, se ele não gostou, ele precisa estar dentro das reuniões para poder emitir sua opinião. Né? Não é simplesmente depois que os conselheiros fizeram toda a reunião, formularam a estratégia, enviaram lá para o Poder Executivo começar a vetar as coisas. Então, se começar a acontecer isso, vai quebrar a autonomia que o Conselho de Saúde ele tem, que é o caráter deliberativo. Então, se por um acaso o prefeito não gostar de uma determinada coisa, ele precisa informar isso na reunião do conselho. Por quê? Porque ele tem uma cadeira ali cativa, ó, ele tem uma representação, tá? Não é depois que tá tudo pronto, chegou lá, que ele vai começar a vetar esses quesitos. Então, assim, é só para a gente entender um pouco que, claro, que ele pode sim não querer. Olha, eu não gostei disso aqui, vamos reformular. Mas assim, ele não pode sair vetando tudo, entende? Porque se você sai vetando tudo, quer dizer que você não está tendo uma representação ali no Conselho de Saúde. Porque se você não está gostando de tal coisa, você precisa estar informando antes de formular todas as estratégias. É por isso que você tem a reunião por mês para poder estar ali sempre fiscalizando, sempre se reunindo para saber como é que vai formular tal determinada estratégia. Justamente para poder estar evitando essa questão de sair vetando o que o conselheiro de saúde solicitou, o que ele formulou. Então, isso aqui é importante a gente estar pontuando. E vamos lá, da dica da Angel, que sou eu. Sobre conselhos de saúde, eu coloquei aqui 4 dicas, porque essas 4 eu já vi cair em prova,
tá? Então, aqui, ó, primeira dica: Conselho de Saúde não é uma atividade remunerada. Quem participa de Conselho de Saúde não recebe salário para estar lá. Você está lá porque você quer. Isso aqui é importante estar lembrando. Então, você não recebe nenhum dinheiro a mais para ser conselheiro de saúde. Você vai ganhar experiência, você pode colocar ali no currículo que você já foi conselheira de saúde, mas você não ganha dinheiro para ser um conselheiro de saúde. Outra frase que eu já vi muito em prova é esse daqui, ó. Conselho de saúde não tem caráter consultivo, tá? Eles normalmente colocam que conselho de saúde ele tem caráter consultivo e na verdade ele não tem caráter consultivo. Antigamente, o conselho de saúde ele tinha caráter consultivo. Por que, Ângela, antigamente? Porque o conselho de saúde ele existe desde 1937. Foi na época do governo Vargas. Então, o conselho de saúde ele já existia. Claro que não é dessa mesma maneira que existe hoje, que é através do SUS, não é isso, tá? Antigamente, o Conselho de Saúde, ele não tinha vários segmentos sociais. Quem se reunia eram alguns profissionais expert da época, se reuniam de caráter consultivo mesmo. O Ministério da Saúde da época, ele convocava esse conselho para poder pedir opinião. Tá? Por isso que a gente fala que tem caráter consultivo. Esse consultivo, entre aspas, seria solicitar essa opinião. Vem cá, eu tô com essa endemia aqui de sarampo. O que eu posso fazer para diminuir essa epidemia aqui de sarampo? Então, era um caráter consultivo. Depois que os conselheiros, ele dava ali sua opinião, simplesmente ele dissolvia, não existia mais. Até que o Ministério da Saúde convocasse novamente. Então, antigamente, antes do SUS, era justamente assim. O Conselho de Saúde ele tinha esse caráter consultivo. Hoje, não. Hoje ele é permanente. Existe de janeiro a janeiro. Uma outra dica que eu dou, que eu já vi cair em prova, é que o Conselho de Saúde, ele não está subordinado ao Poder Executivo. Foi aquilo que eu estava explicando para vocês, tá? Que Conselho de Saúde, ele não é subordinado a prefeito, ele não é subordinado a governador do estado e ele não é subordinado a presidente da República. É claro que as decisões tomadas pelos conselhos de saúde, elas precisam ser homologadas pelo chefe de poder. Tá? É preciso ser homologada pelo prefeito, pelo governador e pelo presidente da República. Só que isso não faz com que o conselho seja subordinado, porque senão ele perde a autonomia, que é a deliberação, que é a tomada de decisão. E a quarta dica que eu dou para vocês é que o Conselho de Saúde, ele não realiza gestão ou execução de serviços. Se lembra que eu falei que ele faz o controle, ele fiscaliza a execução dos serviços, mas em nenhum momento ele vai participar de execução. Ele não executa e nem faz gestão. Ele simplesmente fiscaliza. Ele vai fiscalizar o prefeito, ele vai fiscalizar o governador, ele vai fiscalizar o presidente para saber se o que está no plano de saúde está sendo executado. É isso que ele faz. Ele fiscaliza, tá? Ele não faz gestão, muito menos executa nada. Então, essas aqui são as 4 dicas sobre Conselho de Saúde. Inciso 3º do artigo 1º, ele diz o seguinte, que o CONAS e o CONASEMES, eles terão representação no Conselho Nacional de Saúde. Então, CONAS e CONASEMES vão ter a representação no Conselho Nacional de Saúde. Ai, Ângela, eu não lembro o que é o CONAS nem o CONASEMES. CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde. CONASEMES, Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, tá? Tanto um quanto o outro vão ter representação no Conselho Nacional de Saúde, que é o CNS. Ângela, o que é mesmo CONAS? Né? CONAS são os representantes de todas as secretarias estaduais de saúde, ou seja, a gente tem aqui no Brasil 26 estados,
mais o Distrito Federal. Então, para formar o CONAS, vai ser formado por 27 pessoas, 27 representantes aí da Secretaria Estadual do Brasil. Tá? Como a gente tem 26, mais o Distrito Federal, são 27. Então, quando você reúne essas 27 pessoas, você vai formar o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que é o CONAS. Já o CONASEMES é a representação de todas as secretarias municipais de saúde a nível nacional. Ângela, como assim? Olha só. Quando eu estou falando de CONAS, eu estou falando de eu reunir todos os secretários estaduais. Como são 26 estados mais Distrito Federal, 27, certo? Tá bom. Mas quando eu estou falando de CONASEMES, eu vou ter que reunir todos os secretários municipais do Brasil. Só que o Brasil tem mais de 5.000 municípios, de acordo com o IBGE. Imagina você reunir mais de 5.000 pessoas para poder falar sobre saúde. Gente, você tá vendo que não vai dar certo. Vai ter de tudo, vai rolar de tudo, né? Vai rolar briga, vai rolar cadeira voando, vai rolar de tudo, menos entrar em um consenso. Porque quando a gente está em uma reunião de condomínio, quem mora em condomínio, já percebe que, a depender do condomínio, não é? Mas assim, condomínio, tem reunião, vamos ter ali 100 pessoas, as pessoas não entram em consenso, e quando entram, demora pra caramba. Imagine reunir 5.000 pessoas para poder falar sobre saúde. É impossível, não dá. Então, o que é que faz com relação aos municípios? Em vez de eu reunir todos os secretários municipais, eu vou criar uma comissão para poder ter uma representatividade deles a nível nacional. É por isso que nasce o CONASEMES. Tá? Você vai ter ali os municípios, eles vão eleger pessoas para representar eles a nível nacional. E quando eu tenho os representantes de secretários estaduais, que é o CONAS, e os representantes de secretários municipais, que é o CONASEMES, não, ambos a nível nacional, você vai ter ali a representação deles no Conselho Nacional de Saúde. Então, é isso que o inciso 3º do artigo 1º ele está dizendo, que CONAS e CONASEMES vão ter ali representação no Conselho Nacional de Saúde. Já o inciso 4, ele fala sobre a representação paritária do usuário. Aí, Ângela, como assim? Ele diz o seguinte, que a representação dos usuários no conselhos e nas conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. O que é que isso quer dizer? Primeiro, a palavra paritária significa metade, igual, dividida em duas partes, tá? Como assim, Ângela, que os usuários vão ser paritários em relação aos demais segmentos? É que metade da vaga para conferência e para conselho pertence aos usuários. Olha, tá vendo esse círculo aqui? Eu coloquei essa linha aqui no meio porque vai dizer metade de um lado, metade do outro. Então, metade da vaga é para os usuários. A outra metade é para os demais segmentos. Que são os demais segmentos? Profissionais da saúde, representantes de governo e prestadores de serviços. Se lembra que eu falei com vocês que tanto conferência quanto conselho de saúde vão ter ali várias pessoas participando, vários segmentos sociais, que são representantes de governo, prestadores de serviço, profissionais da saúde e os usuários. Pronto. Desses daí, quando a gente está falando de vaga, né, para participar tanto de conselho quanto de conferência, metade dessa vaga vai pertencer aos usuários e a outra metade aos demais segmentos. E também, de acordo com a resolução 453 de 2012, ele fala o seguinte, que 25% dessa vaga vai ser destinada aos profissionais da saúde e os outros 25% ao governo e aos prestadores de serviço. 25 mais 25, 50. Então, 50% aqui na metade vai ser para os demais segmentos e os outros 50% aos usuários. Então, é isso que a gente fala, que o usuário vai ter uma representação paritária, tanto no conselho quanto na conferência de saúde.
Já o inciso 5 do artigo 1º, ele fala sobre a organização e as normas. Tanto conferência quanto Conselho de Saúde terão sua organização e a norma de funcionamento definida em regimento próprio e aprovada pelo respectivo conselho. Aí, Angela, como assim? Antes de você iniciar uma conferência de saúde e um conselho de saúde, você precisa organizar. Como é que vai ser isso aqui? Precisa ter um regimento, né? Então, assim, quantos minutos cada pessoa vai ter para fala, a questão de como é que vai ser a votação. Então, isso tudo, gente, são regras, são normas, é a forma de organizar tanto a conferência quanto o conselho. Então, eles precisam ter essa organização, precisam documentar como é que vai ser essa organização, essas normas de funcionamento dentro desse regimento próprio, que é o regimento interno, e esse regimento vai ser aprovado aí por seus respectivos conselhos. Prontinho, terminamos aqui nossa primeira parte, porque o artigo 2 já é falando sobre a nossa segunda parte, que é com relação aos recursos, tá? Então, a gente termina aqui nossa primeira parte falando de como funciona a participação da comunidade na gestão do SUS. Eu só vou passar aqui, porque ele é um e-book. Pronto. Eu gosto de dar a dica aos meus alunos que a legislação do SUS, ele tem muito assunto, né, vários detalhes, e que esses detalhes podem se tornar pegadinha. Então, sempre, gente, revise, faça uma revisão. Não estude hoje e deixe para estudar daqui a um mês. Você vai esquecer, tá? Então, é sempre importante estar entrando em contato com o assunto. A revisão é a chave do sucesso. Você precisa estar revisando. E uma outra coisa é que se você quiser estudar mais, você vai aí, ó, e acesse, aponta aí tua câmera do celular para esse QR Code, que vai cair diretamente no Instagram do Eu Te Explico SUS. E lá que vai estar várias postagens gratuito. Tá muito bom, gente, muito bom mesmo, de forma bem facilitada para vocês compreenderem e descomplicar o SUS e gabaritar na hora da sua prova. E se você tiver qualquer dúvida, só falar comigo, eu estou aqui à disposição, tá? Então, assim, fique à vontade para poder ter aí acesso a todos os conteúdos do SUS. E se você curtiu esse e-book, se você quiser ter esse acesso a e-book, eu tenho essa coleção, cada e-book é no valor de R$10. Aí, Angela, mas eu não tenho R$10 para dar. Se você não tem R$10 para dar, vai lá no Instagram, eu te explico o SUS, que você vai encontrar tudo de forma mastigadíssima e gratuito. Maratone. Passe ali maratonando, você pode ter certeza que você vai conseguir muita informação boa e vai conseguir gabaritar a tua prova do mesmo jeito. E se tiver qualquer tipo de dúvida, é só falar comigo, tá? Tá aqui meu Instagram, o @sborges19, mas pode falar comigo pelo Eu Te Explico SUS, que eu vou te responder, vou te explicar, vai ser uma honra tirar sua dúvida. E só para a gente finalizar uma frase, transportar um punhado de terra todos os dias e fará uma montanha. Gente, nada começa do alto, não. É construção. É de bloquinho em bloquinho que você vai construir no seu castelo. A mesma coisa do conhecimento. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Quando você vê, você já está começando a gabaritar os assuntos do SUS. Eu volto na próxima para a gente falar da parte 2 da Lei 8142. Beijos e bom estudo para vocês!